Boa noite a todos. Estamos chegando aqui pelo Paranhana Pod, mais uma quinta-feira, onde nós estamos ao vivo aqui pelas redes sociais do Partido dos Trabalhadores. Lembrando a todos que você pode acompanhar nós ao vivo, pode fazer a tua pergunta, pode fazer o teu comentário, pode compartilhar essa live. Quero agradecer aqui o Dilamar, que está junto conosco aqui, fazendo a parte técnica da nossa live. E hoje nós estamos recebendo, então, Eduardo Manique, presidente do Partido dos Trabalhadores, lá da cidade de Três Coroas, um quadro importante do Partido dos Trabalhadores aqui da região do Vale do Paranhana, e também nosso pré-candidato a deputado federal pelo PP aqui da nossa região. Boa noite, Manique, muito obrigado pela tua presença. E a partir de agora, então, vamos estar batendo um papo com toda a nossa militância, com aquelas pessoas que querem interagir conosco, com aquelas pessoas que querem saber da conjuntura política, e a ideia desse podcast é justamente isso, dar visibilidade para os nossos quadros políticos. Depois a gente pode usar todas essas imagens, pode usar tudo aquilo que foi falado aqui durante a nossa programação para divulgar nas redes sociais, porque é tão importante hoje em dia as redes sociais. Muito obrigado, Manique, pela tua presença. Boa noite. Boa noite, Dari. Boa noite, Dilamar. Boa noite a todas as companheiras, todos os companheiros que estão nos acompanhando aí pelo YouTube, pelas redes sociais do PT de Parobé, do Partido dos Trabalhadores. A gente vai falando aqui. Será que é no teu microfone só, Dani? Vamos lá, fala aí, Eduardo. Vamos tocar nesse aqui? Tá. Pode tirar todos os microfones fora. Tá indo aqui agora. Aqui. Sem microfone? Sem microfone. Pode tirar o microfone. Não usa mais o microfone. Fala ao vivo, sim. Fala ao vivo aqui que vai ser bem tranquilo. Sem microfone. E a câmera qual? Essa aqui. Então. Você vai falar assim, tá certo. Bom, então vamos lá. A ideia da gente fazer a programação ao vivo é justamente para que as pessoas que estão em casa possam nos acompanhar e, eventualmente, acontecem os problemas de áudio na nossa live. O programa ao vivo é justamente isso. Mas, como eu estava falando,
A ideia do nosso podcast aqui, nossa live, Paranhana Pod, é que o Vale do Paranhana está sendo chamado a contribuir, ajudar a contribuir com as candidaturas do Partido dos Trabalhadores. O Vale do Paranhana pode e deve ajudar a reeleger o presidente Lula. O Vale do Paranhana pode e também deve ajudar nas candidaturas ao Senado, como, por exemplo, o pré-candidato Pimenta e também a pré-candidata Manuela. Pode também nos ajudar na candidatura da Juliana com o Edgar, vice-governador. E o Paranhana pode também ter uma candidatura forte a deputado estadual, como, por exemplo, a companheira Mônica, aqui da cidade de Taquara, e o Manique, nosso pré-candidato a deputado federal aqui da Vale do Paranhana, pelo Partido dos Trabalhadores. E é justamente pela tua pré-candidatura que nós vamos começar o nosso bate-papo, né? Eu quero que tu fale um pouquinho da tua caminhada, quero que tu fale um pouquinho da tua expectativa nessa pré-campanha ainda, porque isso tudo vai iniciar lá no mês de agosto, campanha oficial. Muito bem, Dani. Obrigado pela oportunidade de falar sobre isso, né? Sabe que eu tenho um desafio, que é ser o pré-candidato mais jovem do PT nessas eleições, né? Eu estou com 28 anos, né? E a gente sabe da importância da juventude ocupar espaços, participar efetivamente da política partidária, da política institucional. Então, eu carrego muita honra e também muita responsabilidade, né? Porque a gente sabe dos desafios enfrentados, né, pela juventude brasileira, pelas juventudes brasileiras, que são plurais, são diversas, né? E aqui na nossa região nós temos um dado que é muito interessante, não só no Paranhana, quando a gente olha para Hortência, juntos aqui na nossa região ampliada, os 10 municípios, né? O presidente Lula, na média, em 2022, fez 1/3 dos votos. Às vezes a gente escuta equivocadamente que a nossa região é muito bolsonarista, muito direita, e não é bem assim. Nós temos 1/3, a cada 3 pessoas, uma pessoa votou no presidente Lula, porque quis um projeto de país mais solidário, mais fraterno, com menos desigualdade. E nós temos um potencial ainda maior nessa eleição de aumentar, com todos os feitos do presidente Lula, que eu sei que nós vamos falar daqui a pouco, mas as obras que nós já estamos divulgando aqui em Parobé, em Taquara, Igrejinha, Três Coroas, obras na educação, na saúde, no saneamento básico, no combate às enchentes, enfim, tantos investimentos do governo federal que não eram feitos no governo anterior, mas que no governo do presidente Lula, do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras, é feito pensando na nossa população. Então as pessoas também reconhecem isso, visualizam isso, né, Dani? Tudo que é feito e tudo que ainda pode ser feito, porque ele tem um potencial muito grande de ações federais no Rio Grande do Sul. E nós temos uma vantagem, né? O Lula é experiente. O Lula sabe o que está fazendo. O presidente Lula foi presidente 2 vezes anteriormente, agora está no seu 3º mandato. Então, olha a experiência acumulada que ele traz, junto com o Alckmin de vice, foi governador 16 anos em São Paulo, foi prefeito, foi vereador, foi deputado, né? Então, também é um time como nenhum outro do Brasil, com essa experiência acumulada, porque o Brasil tem pressa, as pessoas têm pressa para acabar com a escala 6x1, para essa isenção do imposto de renda até R$5.000 foi fundamental, e além disso um desconto progressivo escalonado até R$7.350. Tudo isso são medidas que impactam diretamente na vida da classe trabalhadora, na vida do povo trabalhador, na vida do microempreendedor individual, na vida das pequenas e médias empresas, e mesmo das grandes empresas, porque o próprio presidente Lula fala muito, né, numa linguagem muito clara, que para a economia girar, o povo tem que ter dinheiro. Se as pessoas não têm dinheiro para ir no mercado, para ir na padaria, para ir na loja de sapato, para ir na loja de roupa, a economia não gira, para ir no cinema, né? Então é fundamental que a gente tenha esse Brasil que busque esse crescimento econômico com distribuição de renda, né? O Fernando Haddad, nosso ministro, fez um trabalho muito importante nesse sentido, com a reforma tributária, que vai beneficiar muitas pessoas mais pobres, que vão ter inclusive um cashback no consumo, e tudo isso é feito na política. Às vezes as pessoas não querem discutir política, né, Dani? Ah, não gosto de política, é só coisa ruim e tal. E não, é na política que se resolve efetivamente os problemas do povo. E nós estamos com um time bem forte aqui no Rio Grande do Sul, viu? Nós estamos com um time forte. A Manuela Dávila, nossa candidata ao Senado, nossa pré-candidata, e vai ser nossa candidata. Manuela Dávila, todo mundo conhece, foi deputada federal mais votada, deputada estadual mais votada, liderando as pesquisas, está no PSOL, que é um partido aliado ao PT. Temos o Paulo Pimenta, que sempre foi deputado do PT mais votado, deputado federal, já foi vice-prefeito, já foi deputado estadual, já foi ministro em 2 pastas do governo federal, também uma pessoa muito experiente para ser senador, porque esse ano nós podemos votar em 2 senadores, é importante lembrar isso. Não tem que escolher entre o Pimenta e a Manuela, nós podemos votar nos 2 lá em 6 de outubro. E nós temos a chapa para o governo do Estado, que é uma chapa ampla, diversa, liderada pela Juliana Brizola, do PDT, que é um partido aliado, que é um partido que vai estar comprometido com o presidente Lula, com a reeleição do presidente Lula, com o projeto nacional
né, que o presidente Lula representa, com o Edgar Preto de vice. O Edgar Preto, que foi nosso candidato em 2022, que por 2.441 votos não foi para o segundo turno, mas tenho certeza que com a Juliana e com o Edgar, esse time forte, nós vamos para o segundo turno, nós vamos ganhar a eleição. Porque o governo do Estado, veja, nessa eleição, 12 anos de política neoliberal, e às vezes a gente fala em neoliberalismo, as pessoas, claro, não conhecem o termo, não sabem, mas em síntese, são governos que não olham para a população, não beneficiam a população na sua atuação, beneficiam o grande capital, beneficiam quem já tem muito dinheiro e não precisaria desse suporte, porque quem precisa de um Estado forte é quem está com o filho na escola estadual, cursando ensino médio, é quem está usando o posto de saúde, os hospitais, e tudo isso está fazendo falta aqui no nosso Estado. Inclusive com investimento mínimo em educação e saúde, que a bancada estadual do PT tem denunciado que o governo do Estado não está cumprindo o mínimo constitucional. E o mínimo constitucional, como o nome diz, já é o mínimo. Poderia investir mais ainda, né? Sendo com tudo ainda que o presidente Lula facilitou aqui para o Estado, com mais de 110 bilhões de investimentos, com a situação das enchentes que foram uma tragédia gigantesca aqui no nosso Estado, e nós vimos pouco ou nada o governo do Estado fazer. Então é fundamental a gente ter um outro viés. A Juliana Brizola, para quem não conhece, inclusive, é neta do Leonel Brizola. Leonel Brizola, que já foi governador do Rio Grande do Sul, que tem uma história política de compromisso com todas as áreas sociais, mas especialmente ali com a educação pública. Até hoje tem gente que estuda, né, nas brizoletas, enfim, escolas que foram criadas nos governos de Leonel Brizola, que foi governador no Rio Grande do Sul e no Rio de Janeiro, foi candidato a vice-presidente com o Lula, inclusive, uma vez. Então, a gente tem uma oportunidade histórica de retomar um governo de Estado, como foi na época do Olívio Dutra, como foi na época do Tarcísio Genro, né, que olha efetivamente para a população. E, para isso, nós precisamos também da sustentação política para esses governos. Que olha o que o presidente Lula enfrenta com o Congresso Nacional. Eu queria tocar justamente nesse assunto. Quando você fala a respeito de que o presidente Lula faz em torno de 1/3 da votação na região do Vale do Paranhana, no Rio Grande do Sul é um pouco mais. 45, mais ou menos, né? 1/3 da votação aqui na nossa região, a importância de nós conseguir ampliar a base de apoio lá no Congresso Nacional e no Senado Federal, porque ultimamente tem sido aprovado algumas aberrações lá no Congresso Nacional, como, por exemplo, agora essa questão da dosimetria, que existe uma discussão jurídica ali de que vai beneficiar em torno de 200 mil presos no país, isso é real. Foi aprovado a PEC da bandidagem, imagine você que está nos acompanhando, que um deputado, para ser processado, para ser investigado pela Polícia Federal, pela Justiça, teria que ter a liberação da própria Câmara dos Deputados. Isso é um absurdo. Uma vergonha. Então, essas aberrações que acontecem lá no Congresso Nacional, elas precisam ter o contraponto de uma bancada forte que possa dar sustentação ao governo do presidente Lula. Eu queria que tu falasse um pouquinho a respeito dessa importância. Enquanto isso, eu vou te pedir que tu me alcance aquela água de lá, eu vou tomar uma aguinha e tu vai desenrolando o assunto. Não, e é bem o que eu estava comentando, né, Dani? Para a gente ter bons governos, a gente precisa também, efetivamente, de um Congresso Nacional e de uma Assembleia Legislativa, mas especialmente do Congresso Nacional, com uma base melhor. Nós temos um Congresso Nacional, na média, muito ruim. Essa é a verdade. Nós temos um Congresso tomado pela extrema-direita, que não tem compromisso nenhum com a população, que em vez de estar preocupado em projeto para melhorar a economia, para melhorar a educação nos institutos federais, para melhorar a saúde nos hospitais federais, está preocupado em liberar bandido da cadeia. É isso que eles estão fazendo, liberando bandido da cadeia. Porque a gente fala em dosimetria, fica um termo meio técnico, as pessoas não sabem. Na prática, eles estão mudando o Código Penal para beneficiar bandido. É isso que eles fizeram. Então, uma falta de redução de pena. Exato, é uma vergonha isso que eles fizeram. Isso foi liderado pela extrema-direita e pelo Centrão, com maioria no Congresso, para ver como a gente precisa mudar essa correlação de força. Bom, falamos que o presidente Lula aqui na região fez 1/3 dos votos. Sabe quanto daria os deputados federais e estaduais do PT fizeram? 10,5%. Então, nós temos só entre pessoas que já votam no PT, mais 20, 22% para explorar, para trazer esses votos também para o campo da esquerda no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados e das Deputadas, para que a gente possa efetivamente ter um Congresso que vote projeto para o povo. E nós temos algumas problemáticas, né, Dari? Nós temos hoje o tema das emendas parlamentares, que é usado como instrumento de clientelismo político, que os deputados estão lá há sucessivos mandatos e usam para se reeleger, porque eles dão a emenda parlamentar, que é um dinheiro público, não é do deputado, como eles falam às vezes, o deputado destinou, não, o deputado não fez porcaria nenhuma. O dinheiro é público, é do orçamento público. É dinheiro que falta para a política pública. Porque no momento que tu tira uma fatia
de bilhões de reais de orçamento público e bota para os deputados decidir, tu está fazendo com que o governo, que é obrigado constitucionalmente a fazer política pública, não tem orçamento para fazer a política pública, porque 2% da receita da União vai para deputado destinar e fazer clientelismo. Então nós temos que enfrentar tudo isso, porque isso é uma máquina de reeleição na direita. É isso, é o centrão que se elege e se reelege e se reelege porque faz essa lógica Tem uma grande clientelista. fonte de corrupção também, né? Nem se fala. Olha, nós temos um caso que ficou emblemático, deu inclusive no Fantástico, alguns meses atrás, de uma verba de emenda parlamentar para cirurgias de extração de dente. E que aí cada cidadão daquela cidade de Lamar teria que tirar 30 dentes para dar o dinheiro daquela. Então, é um absurdo, escancarado. E nós precisamos combater, nós na política, Daria, eu penso muito isso. Uma eleição, um processo eleitoral, tanto de pré-campanha quanto de campanha, serve para buscar votos e eleger, sim, mas para politizar o debate público. Nós temos que politizar o debate, trazer esses temas para o dia a dia das pessoas. Se hoje falta médico no teu posto de saúde, é porque boa parte do orçamento público vai para deputado fazer clientelismo. Se hoje falta investimento nos institutos federais, é porque boa parte dos recursos da União vão para a emenda parlamentar que o deputado faz para depois pedir voto. Isso não pode continuar assim. Nós temos que denunciar esse tipo de coisa. Nós não podemos naturalizar essas práticas, sabe, Dari? As pessoas se preocupam, às vezes, com o fundo eleitoral. O fundo eleitoral nem se compara ao tamanho das emendas parlamentares. Nem se compara, é muito menor. E ele existe justamente para tirar a interferência privada, que era quem financiava a campanha, porque quem financia manda, das eleições. Então, tu passa a ter um fundo público. Tá? Agora, as emendas parlamentares, sim, é uma fonte de problema que nós temos que enfrentar. E o que nós temos que fazer, então? Nosso papel aqui, enquanto dirigentes do PT, enquanto pré-candidaturas, é buscar a coerência do voto. Ao votar no presidente Lula, é porque acredita no projeto do presidente Lula. É porque acredita que o presidente Lula é o melhor para a nossa região, para o Estado e para o Brasil. Bom, então também é importante que nós tenhamos deputados e deputadas que deem sustentação política nas políticas públicas que vão ser feitas pelo presidente Lula. Então, por isso, nós precisamos que esse voto venha também para o campo de esquerda, para o PT, para o PSOL, para a Rede, para os partidos que vão ter compromisso efetivo com o presidente Lula. E aí, puxando um pouco a brasa do passado, eu também acho que é importante que nós tenhamos pessoas que conheçam a nossa região, que vivam o dia a dia da nossa região, que transitem pelas nossas cidades. Eu moro em Três Coroas, vivo aqui, conheço a região, conheço as pessoas, conheço os dirigentes partidários da região, conheço os dirigentes de entidades da região, e acho que a nossa região falta essa representação política no parlamento brasileiro. Falta uma representação política da nossa região, que conheça efetivamente a realidade do nosso povo, que transite por aqui, que vivencie a cidade, que não vem aqui só pedir voto a cada 4 anos, porque tem uns que nem vêm pedir voto, só dão emenda parlamentar e conseguem os votos, né? E eu acho que isso está muito ruim. Nós temos que ter gente com capacidade de diálogo, com conhecimento técnico. Você sabe, eu sou contador, sou analista de políticas públicas, presto consultoria, inclusive, para a Prefeitura do Brasil afora, na minha área contábil, né, Dari? E acho que é fundamental essa capacidade de diálogo com os nossos prefeitos, com as nossas prefeitas, mesmo não sendo do nosso partido. Nós falando de um deputado aqui na região que tem essa capacidade de levar as demandas da nossa região para o Congresso Nacional e também trazer, como forma de transparência e prestação de contas, o que é discutido em Brasília para a realidade local. Porque senão o que acontece? Às vezes as pessoas veem um deputado de direita que deu uma emenda parlamentar para o hospital, por exemplo. Aí, bom, ele ajudou o hospital aqui da região, então vamos votar nesse deputado. Mas tu vai ver lá quando tem alguma votação sobre o SUS, ele vota contra. Como é uma contradição, né? Ele deu uma emenda parlamentar para o hospital, mas na prática, na atuação política, que é para que o deputado foi eleito, para legislar, ele vota contra o que beneficia a população na saúde. Como foi o caso dos programas relacionados a mais especialistas e tal, que a extrema-direita sempre vota contra. Sempre vota contra no parlamento, para tentar obstruir o governo Lula. Então não basta a gente olhar só para essas coisas pontuais, nós temos que entender como esses deputados estão agindo. E aí, claro, se a gente votou no Lula é porque a gente quer o presidente Lula, e para isso a gente tem que ter deputados coerentes. E, claro, o Senado, né? Que também é muito importante, porque o bolsonarismo, a extrema-direita, tem focado muito no Senado. Porque eles querem inviabilizar o governo Lula. E nós, como militantes, não podemos deixar isso acontecer. E como é que a gente faz isso? Fazendo campanha, indo para a rua, conversando com as pessoas, dialogando. A rede social é muito importante, temos que postar vídeo, temos que divulgar, mas também o dia a dia. A conversa com o colega, com o amigo, com o vizinho, para a gente tentar uma relação diferente na sociedade. Eduardo, a gente tem acompanhado o debate político muito próximo. E, às vezes, eu tenho a sensação de que as pessoas perderam a capacidade de analisar o que cada um dos candidatos, cada um dos políticos, cada um dos partidos defende. Eu acompanhei o programa Canal Livre,
e uma entrevista de um dos maiores expoentes hoje da extrema-direita, que é o Romeu Zema, ex-governador de Minas Gerais. E o que ele fala, eu fico me perguntando se a população analisa realmente, profundamente, o que significa a fala de um ex-governador que agora é pré-candidato à presidência da República, mas que a gente sabe que vai estar juntamente ali naquele bolo com a família É a Bolsonaro. linha auxiliar deles. Exatamente. Quando ele diz que vamos por partes, vou privatizar tudo. O que seria o Brasil hoje, por exemplo, com a privatização do Sistema Único de Saúde? Conforme você falou, e é possível, e é uma ideia deles. Sim, e o Flávio já falou disso também, Já né? falaram disso. Aliás, o Eduardo Bolsonaro, Eles não escondem. antes de fugir para os Estados Unidos, falou que por ele não tinha mais escola pública e as crianças pobres ganhariam um voucher para estudar em escola particular. É tão absurdo que parece piada. Mas eles defendem isso. Por quê? Porque eles são financiados pelo grande capital. Esse que é o negócio. Eu vi essa entrevista do Zema, é do UOL com a Folha, né? O negócio inacreditável, um cara absolutamente preparado. Aí quando eu pergunto, tá, mas o que tá ruim no governo Lula? Ah, tudo. É fácil, né? Não precisa dizer nada, só genericamente tudo. O próprio Flávio falou isso, né? Qual é o teu principal projeto? Ele falou, é reverter tudo que o Lula fez. Ponto. Uma pessoa que não tem projeto no país. Não pode dizer o que ele está pensando, senão vai ser usado contra ele. Não, ele chegou a adiar, isso é um dado muito interessante, né, Dani? Eles teriam o lançamento dos eixos do plano de governo do Flávio em 30 de março, em São Paulo. E aí, quando o Flávio começou a subir nas pesquisas, eles cancelaram isso. Porque que eles entenderam? Que no momento que o Flávio falasse o que ele estava proposto a fazer, ele ia cair nas pesquisas. Por quê? Porque é contra o povo. Eles não têm nada a favor da população. Eles se escondem num discurso de valores tradicionais, de família. Vamos ser francos, pessoal, é só olhar para a história do Bolsonaro. Só olhar para a história, que exemplo de família que ele é. Um baita não sem vergonha. Entendeu? Tem uma parte que o Romeu Zema fala sobre a questão da previdência social, onde eles têm que elevar a idade mínima, ou seja, vai ser só por idade, não vai, por tempo de serviço fica inviabilizado qualquer tipo de aposentadoria. E a desvinculação do salário mínimo com os aposentados. Quero que tu fale um pouquinho sobre isso. Isso é um tema muito, muito sério, né, Dari? Se tu for olhar, já teve especialista do mercado financeiro, porque primeiro não é do mercado financeiro, que é uma linha bem específica de economistas, falando que para o Brasil prosperar, deveria desvincular do salário mínimo a aposentadoria por no mínimo 10 anos. Olha a vergonha que é isso. Eu já digo mais, eu acho que nós temos que avançar para quem ganha mais de um salário mínimo de aposentadoria, ter o seu indexador de reajuste também sobre o salário mínimo. Porque senão, hoje em dia, o que acontece? Nós temos a política de valorização do salário mínimo, que é inflação mais crescimento do PIB, tá? Isso o presidente Lula que fez e a presidenta Dilma que fez. Bolsonaro e Temer não fizeram. Bueno, tu aumenta então acima da inflação. Mas quem ganha um pouquinho mais, aumenta só a inflação. Então, o que acontece? Em salário mínimo, a aposentadoria tecnicamente diminui um pouco. Eu acho que nós temos que avançar pelo contrário do que o Zema fala. Nós temos que garantir que quem ganha até 3, 4 salários de aposentadoria tem o reajuste, inclusive, proporcional ao salário mínimo, para aumentar ainda mais. Mas isso só mostra, Dari, que eles não estão preocupados com os nossos aposentados. Pensa um idoso, uma idosa, ganhando hoje nem R$ 1.600. Sabe? Se desindexar, daqui em pouco tempo estão ganhando meio salário mínimo. Em 10 anos. 10 anos estão ganhando meio salário mínimo. E como é que vive? Se hoje em dia tu já não consegue com o salário mínimo pagar aluguel, luz, água, comida, internet, transporte, como é que vive? Então é a prova que eles não têm uma preocupação nenhuma com o povo brasileiro. Eles não estão preocupados com a mãe que sai cedo para trabalhar, que está preocupada se o filho chegou bem na escola. Não estão preocupados com o pai que trabalha de manhã, de tarde, de noite, sábado e domingo, feriado, para conseguir que o filho, a família, a esposa, os pais idosos tenham um mínimo de subsistência. Eles não estão preocupados com isso. Para eles, um pobre a mais, um pobre a menos, tanto faz. Porque eles já são ricos. O Zema é ponto de rico. É ponto de rico. Então, assim, é uma falta de sensibilidade, sabe, Dani? Que até me dói ouvir um cara falar isso. Me dói porque, como é que... Cara, se tu não passa por isso, como é que tu não se sensibiliza por um brasileiro, um compatriota teu, passando uma situação de dificuldade para ti? É como se nós estivéssemos falando só de percentuais, sabe, Dani? Como se fosse uma discussão meramente econômica, de dados e tal, mas cada 1% é a vida do povo brasileiro em jogo, sabe? Não é só... Cada número tem uma vida real. Exatamente. Eles tratam como se fossem meros números, meras planilhas, corta aqui, tira ali e tal. Vê se faz sentido tu tratar
o gasto previdenciário como um mero gasto, como se fosse um desperdício de dinheiro público. Pelo amor de Deus, sabe? Tu tá falando do mínimo de subsistência das pessoas que trabalharam uma vida inteira, contribuíram para a Previdência uma vida inteira, para chegar no final e ter político falando que esse é o problema do Brasil. Não, faça-me um favor, né? O problema do Brasil é os juros de 14%, que é um crime contra a economia popular, que é um crime contra o Brasil. O problema do Brasil são as emendas parlamentares, que são bilhões de reais por ano, que tiram do orçamento público para fazer clientelismo. O problema do Brasil é os super salários do judiciário, que é uma vergonha, que tu tem um teto constitucional e os juízes de tribunal de tudo que é Estado criam penduricalhos com nome de auxílio iPhone, auxílio educação do filho, auxílio viagem, auxílio roupa, não sei o que e tal, e o salário muitas vezes dobra ou triplica. Isso é imoralidade, é nisso que nós temos que bater. Agora, cortar na educação, cortar na saúde e cortar na aposentadoria dos idosos e das idosas é um crime contra o Brasil. Mas não prospera, não vai prosperar. Não vai prosperar porque a população, Dari, nós não entramos em campanha ainda. O presidente Lula fala muito isso, né? Nós não entramos em campanha ainda. Mas quando o presidente Lula entrar em campanha, mostrar tudo o que ele fez, e as pessoas compararem. Eu acho que tu falou no teu vídeo, né, na comparação. Eu sempre que eu tô na rua e alguém fala, eu sou Bolsonaro, eu pergunto, em vez de brigar com a pessoa, eu pergunto, o que ele fez que tu mais gostou? O que o presidente Bolsonaro fez que tu mais gostou? E as pessoas não sabem o que responder. Porque não teve nada de bom pro Brasil durante o governo Bolsonaro. Não teve uma obra nos nossos municípios, nada. Não teve um investimento federal na educação, nos postos de saúde, nada. Então, quando a gente poder comparar esses dados, a gente vai disputar efetivamente o eleitor e a eleitora, não o fanático bolsonarista, de direita, patriota, mas o que é um Brasil melhor. O que legitimamente busca uma vida melhor para si e para sua família. E a gente vai poder demonstrar com muita clareza tudo que o presidente Lula fez e tudo que ainda podemos fazer para esse Brasil. Tem uma pauta que está tramitando no Congresso Nacional, debate bastante acalorado no Congresso Nacional, que é o fim da escala 6x1, a redução da jornada de trabalho para 40 horas semanais. Como é que tu define essa pauta? Como é que tu vê essa questão importante para o país, importante para os trabalhadores? É possível, não é possível? Como é que tu vê essa questão? Para mim, essa pauta é civilizatória, né, Dani? É um debate de direitos humanos, é um debate de bem-estar social, é um debate das famílias brasileiras. Porque, veja, mesmo para quem não trabalha no 6x1, esse projeto beneficia. Porque nós estamos falando de uma carga horária semanal máxima de 44 horas semanais que vai cair para 40 horas semanais no máximo, sem redução de salário. Isso é importante, tá? Porque, inclusive, é um princípio constitucional que tu não pode reduzir salário. Então, eles tentam fazer um terrorismo, que vai ter... Não. Se esse projeto for aprovado, se tu ganha hoje R$3.000 e trabalha 44 horas semanais, tu vai passar a trabalhar 40 ali no período de transição e ganhar os mesmos R$3.000. Não vai ter redução de salário. Então, esse é um ponto importante. Segundo ponto importante. Quem trabalha 6 dias por semana para folgar somente um dia daí, todo mundo aqui que trabalha nesse regime, ou que conhece alguém que trabalha, sabe de aniversário que a pessoa já perdeu, de compromisso familiar que a pessoa já perdeu, de reunião na escola do filho que a pessoa já perdeu. Porque é um regime que é desumano, que não pensa nas famílias. Quem defende a escala 6x1 não pensa nas famílias brasileiras. Não se preocupa com o bem-estar dos filhos e filhas das pessoas que estão trabalhando nesse regime. Porque não tem um tempo de qualidade para passar com a família. Não tem um tempo de qualidade para lazer, para ir numa praça, para levar o filho para brincar, para andar de skate, para andar de bicicleta. Então é um debate que é fundamental. Eu me orgulho muito de estar no PT, de ser do PT, e de ser o PT que está lutando com o presidente Lula, com o governo federal, para acabar com esse regime. E veja, Dali, isso é um ponto importante que às vezes as pessoas não conhecem. Para mim é importante ter deputados comprometidos com o povo. O presidente Lula não só mandou o projeto de lei, ele mandou com regime de urgência. Então os deputados têm obrigação de pautar isso, senão tranca a pauta no Congresso Nacional. Então eles vão ter que pautar e nós vamos descobrir qual é que são os deputados comprometidos com o povo brasileiro e qual é que são os deputados comprometidos com o grande capital. E aí tu perguntou uma outra coisa, se é viável, se é possível, né? O que acontece? A gente olha para os últimos 20 anos, não vamos nem olhar mais que isso, os últimos 20 anos. Olha o que nós tivemos de avanço tecnológico no mundo do trabalho. Pega setores que antes trabalhavam 20, 30 pessoas, hoje em dia 4, 5 conseguem por conta do avanço tecnológico. E a pergunta que não quer calar é: quem ganhou com esse avanço tecnológico? Os salários continuaram mais ou menos os mesmos. Os custos dos produtos continuaram mais ou menos os mesmos. Então, quem ganhou? Né? Isso virou margem de lucro. Isso aumentou. Há um ganho de margem de lucro nesses últimos 20 anos. Então, está na hora também desse avanço tecnológico
beneficiar quem gera a riqueza dentro da empresa, que é o trabalhador e a trabalhadora. O patrão, o dono da empresa, tem sua importância. Ele investiu capital, ele tem o risco da atividade econômica, ele muitas vezes, especialmente nas pequenas e médias empresas, trabalha de segunda a segunda para ver se o negócio acontecer. Mas quem está lá no dia a dia, no trabalho do chão de fábrica, no trabalho dos comércios, das lojas, vendendo os produtos, produzindo as mercadorias, quem faz isso é o trabalhador e a trabalhadora. E ele não recebeu o benefício desses avanços. Então, tem margem, sim, na economia brasileira para isso. E aí tem um outro ponto muito importante. A pessoa que passa a ter 2 dias de folga remunerada e não mais só um dia, como é hoje, ela vai ter mais tempo para lazer, para ir no teatro, para ir no cinema, para comprar no comércio nos finais de semana, no dia de semana, enfim. Ou seja, a pessoa vai ter mais tempo para consumir também. Porque para consumir, para girar a economia, as pessoas precisam ter tempo. As pessoas não vão sair de casa, né? Então, até isso beneficia. E aí, qual é o outro ponto do terrorismo que eles fazem? Dali, então nunca mais vai poder abrir final de semana, então os shoppings vão quebrar. É mentira. É mentira, simplesmente é mentira. Não muda a relação de trabalho em final de semana. A diferença é que se tu trabalhar sábado, domingo, segunda, terça e quarta, tu tem que ter quinta e sexta de folga, não só um dia. Essa é a diferença, que pode ser um dia de semana, né? Para as atividades que são. Porque tem atividades que são importantes você ter final de semana. Não tem como uma farmácia não abrir em final de semana. Não tem como o mercado não abrir em final de semana. A gente sabe E disso. para os trabalhadores, a melhor hora é agora, porque nós estamos vivendo o pleno emprego, né? Exatamente. Isso é muito importante, né? Nós estamos com o menor desemprego da série histórica, nós estamos aumentando o número de carteira assinada, nós estamos aumentando a massa salarial, temos ainda um desafio muito importante dali no combate à informalidade no mercado de trabalho, porque o trabalhador que é informal, que são cerca de 39% da classe trabalhadora hoje, ele não tem 13º, ele não tem férias, ele não tem direito a aviso indenizado ou trabalhado se ele for demitido, ele não tem seguro-desemprego se ele for demitido, ele não tem o depósito mensal da FGTS de 8%, ele não tem multa da FGTS de 40% se ele for demitido sem justa causa. Então, às vezes a pessoa ganha 300, 400 pila a mais e acha que é melhor esse formato informal. Mas, na verdade, ela está sendo prejudicada. Porque ela perde esse leque de direitos que dá muito mais do que esses 300, 400 pila que ela ganha mais. E, além disso, prejudica a Previdência Social. Porque daí a pessoa não está contribuindo para a Previdência e o patrão não está contribuindo com a cota patronal, que é cerca de 20%, 25% do valor do salário, que também alimenta o regime da Previdência para garantir que ele tenha sustentação sem precisar ficar aumentando idade, aumentando o tempo de contribuição. Né? Então é muito importante agora nós avançar também nisso. E há vários estudos já de instituições muito sérias do Brasil que mostram que o impacto na economia é positivo com a redução da jornada de trabalho. E mesmo que o impacto fosse neutro, mesmo que não mudasse nada, isso teria que ser avançado. Nós estamos falando das vidas das pessoas, nós estamos falando da dignidade das pessoas, do tempo de qualidade, do tempo de descanso. Olha o que tem agora, especialmente nos últimos anos, de gente com burnout, sabe, de gente com estresse no trabalho, de gente que fica doente no ambiente de trabalho, com depressão, com ansiedade, porque é uma carga muito pesada para as famílias. É importante, é fundamental nós virar essa página no Brasil e eu tenho certeza que nós vamos conseguir. Nós vamos conseguir. Quero fazer uma referência aqui, mandar um alô muito especial para a Dona Vera. Dona Vera está aqui junto conosco, aqui, ajudando na nossa entrevista. Um beijão aí para a Dona Vera. Beijo, Vera. Ela que fez uma infiltração no joelho, então por isso não pôde estar aqui. E aí eu convidei a Fábio, nossa conselheira tutelar aqui do município, mas infelizmente de última hora ela teve um caso sério para responder lá pelo Conselho Tutelar, para atender lá no Conselho Tutelar. Um grande abraço a Fábio, e certamente numa outra oportunidade, então a gente vai estar batendo um papo com elas vão estar nos ajudando aqui no nosso Paranhana Pod. Isso aí, um abraço, Fábio, e parabéns pelo trabalho no Conselho Tutelar, que é fundamental para garantir direitos das crianças e adolescentes. Eduardo, nós temos uma pauta que atinge de forma direta a região do Vale do Paranhana, que é a questão dessa loucura aí dos pedágios que o governador do estado pretende inviabilizar a região do Vale do Paranhana, né? Sim. Com pedágios para tudo quanto é lado. Para onde se virar tem um pedágio. Como é que nós conduzimos essa situação? Parece que os prefeitos da região aí jogaram a toalha. Não estão mais nem falando sobre o assunto. É que os prefeitos da região são tudo dessa turma, né, Dani? Esse que é o negócio. Lamentavelmente, a nossa região tem hoje, no comando das prefeituras, todos os prefeitos é prefeito de direito. Que é o caso do governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, e do vice-governador Gabriel Souza, de direito.
E mesmo os que se colocam como oposição ao governo do Estado, que é o caso do PL, por exemplo, partido do Zucco, do Bolsonaro, dessa turminha, o Novo, do Van Hatten, essa turma toda, eles, quando tiveram a oportunidade, em 2016, que foi o embrião desse modelo de concessão de rodovias, votaram a favor na Assembleia Legislativa. Votaram a favor. PL, PP, toda essa turminha. PSD, PSDB. Aí agora, que é ano eleitoral, eles falam que são contra esse modelo. Sabe quem lá em 2016 foi contra o modelo de concessão de rodovia, que agora está criando esse desastre no Rio Grande do Sul inteiro? O PT. O PT foi contra. O pessoal foi contra. Os partidos de esquerda foram contra. Lamentavelmente, éramos minoria, era o governo Sartori na época, e não conseguimos barrar esse modelo. Porque olha o que os deputados votaram. Tu elege um deputado para legislar e fiscalizar o executivo, não é, Dari? Aí os deputados votaram que para conceder rodovia não precisava falar com a gente. Não precisava falar com os deputados. Pode fazer direto. Pode fazer Pegaram o mandato deles e entregaram na mão do governador. Isso, disseram, nós não precisamos estar aqui. Foi isso que disseram. Nós não precisamos, deputado aqui, deputado, não precisamos perder tempo mandando para nós. Manda direto. Por isso que não consegue barrar esse assunto na Assembleia. Mas o PT, até pela liderança do deputado estadual Miguel Rosseto, fez um projeto para mudar novamente essa legislação. Por que eles não avançam isso? Estão sentados em cima do projeto a tempo. Porque a direita finge ser contra essa pauta. Mas eles não são. E veja, não é um debate filosófico, enfim, sobre se é contra ou a favor existir pedágio. Não é isso. O negócio é que nós estamos falando de mais de 20 prazos de pedágio na região. Nós estamos falando de ir de Sapiranga a Rolante de volta e gastar R$40. De 23 Coroas a Parobé e gastar 15, R$20. Uma vergonha isso aí. Aí tu pensa, professor e professora, que é comum dar aula em mais de uma escola de cidade diferente, vai ter esse custo a mais. Quem mora numa cidade e é representante comercial, roda um monte, vai gastar muito mais, vai aumentar muito seu custo. Quem trabalha numa cidade, estuda em outra. Facate, Fevale, Unicinos, todas as faculdades aqui da nossa região, UX, vão ter esse custo a mais no deslocamento. Então, é um negócio que, como tu usou a expressão, eles querem viabilizar a região. E quem perde especialmente com isso, daria a economia da nossa região. Porque se o trabalhador gastar mais em pedágio, ele consome menos. Se a fábrica gasta mais em pedágio, ela aumenta o custo do produto. Se o mercado, o distribuidor, gasta mais para fazer o frete, aumenta o preço na prateleira no consumidor final. Quem ganha com isso? Quem ganha com isso? Entende? Então é uma medida muito absurda. É mais uma prova que o governador Eduardo Leite não tem compromisso com o diálogo, não tem compromisso com a participação das pessoas nas decisões públicas, porque isso é praticamente unânime. Eu participei das audiências públicas ali. Sei que tu participou de algumas também. Participei das audiências públicas em Gramado, em Taquara, em Novo Hamburgo. Falei nessas audiências, trouxe a nossa perspectiva, dizendo que é um absurdo um governador que, quando vem para cá, vem de helicóptero, que é isso que ele faz, quando ele vem para cá, ele vem de helicóptero, querer encher de pedágio a região para o povo trabalhador e para a pequena e média empresa, e mesmo para a grande empresa, se prejudicar. Isso é uma vergonha. Isso é uma falta de compromisso. E aí o que acontece? Faz as audiências públicas, porque é obrigatório por lei. Mas tá nem aí pro resultado da audiência pública. Na audiência pública, unânime foi contra. Todas as pessoas presentes na audiência pública dos pedágios foram contra esse modelo de pedágio. O que o governo faz? Continua com o projeto. Então por que faz audiência? Só porque é obrigatório, porque não deu bola pro resultado da audiência pública, tu entende, Dani? Hoje à tarde eu estava ouvindo a Rádio Gaúcha e havia uma reportagem lá na cidade de Estrela, aquelas pessoas que foram vítimas da enchente e tal, 700 famílias, nenhuma casa popular do governo do estado conseguiu repor para eles lá. Mas, por um outro lado, Eduardo Leite quer pegar 1 bilhão e 500 milhões de reais, dinheiro do governo federal, que veio para o FUNRIX, que é para o Fundo de Reconstrução do Estado do Rio Grande do Sul, e quer colocar na mão da iniciativa privada, junto com a concessão das rodovias. É uma vergonha, né? É a prova do descompromisso do governador com as famílias que foram atingidas pela enchente. E é muito doído isso, né, Dari? Porque eu moro em Três Coroas, né? Três Coroas foi muito atingida pela enchente. Aqui na nossa região, Igrejinha também foi atingida. Parobé também foi atingida. Taquara também foi atingida. Rolante foi um desastre, de coisa com as enchentes. E o estado inteiro, né? E aí vê um governador que teve já 2 anos, completou agora 2 anos das enchentes. Pouco ou nada fez, porque essa é a verdade. Quase nada fez. O que veio de recursos foi do governo federal. Os próprios municípios estão tendo muita dificuldade, porque os caixas são mais apertados, tem menos capacidade burocrática, administrativa, enfim. E o governo do estado deveria dar todo esse suporte. Aí o governo federal tira a dívida, congela os juros da dívida,
todo o valor vira o FUNRIX, como tu falou, e ele, em vez de usar para fazer moradia popular, para fazer obra de contenção, para fazer sistema de defesa civil, quer dar para empresa privada, que é isso que ele está fazendo. Não é nem para o governo arrumar as rodovias. Não é nem isso. É para dar para a iniciativa privada sob a justificativa de uma tarifa mais barata no pedágio. Num pedágio que nem existe. Tu entende? É um absurdo. Ou seja, não, eu estou botando pedágio, mas seria tanto. Como eu estou botando 1,5 bilhão, eu vou baixar um pouquinho da tarifa num pedágio que vocês nem pagam hoje ainda. Então, uma vergonha, sabe? É tipo a metade do dobro, sabe aquela coisa? Isso é absurdo, né, pessoal? Eu espero profundamente, e é nosso papel também fazer isso enquanto PT, é conscientizar a população, Dari, que a direita sempre foi a favor do pedágio, que o PP sempre foi a favor do pedágio, que os republicanos tanto é a favor, que lá em São Paulo o governador é do Republicanos, é a mesma coisa, está enchendo de pedágio. Então nós temos que fazer esse papel de conscientizar o debate, não deixar que esse bando sem vergonha engane a população, porque é isso que eles estão tentando fazer. Eles estão tentando dizer que agora eles são contra o pedágio. Por quê? Porque eles querem ter o voto. Eles querem que tu vote neles, então eles dizem que são contra o pedágio, que eles viram que nós, a população, somos contra. Mas nós temos que olhar mais a fundo quem realmente é contra e quem realmente vem lutando contra isso, contra esse modelo. Porque esse modelo, Dari, é um modelo privatista. É privatista no sentido que você transfere para a iniciativa privada administrar um bem público, que é as rodovias, e cobrando por isso. E aí quem paga a conta é o trabalhador, que já paga imposto, já paga IPTU, já paga IPVA, já paga ICMS, já paga ISS, já paga PIS, COFINS, um monte de imposto federal, estadual, municipal, na herança paga imposto, na doação paga imposto, tudo isso é importante, porque é a forma do Estado manter a sua atividade. Mas aí tu vê, o próprio Estado, governado pelos gestores que são da direita, são gestores que entendem do assunto, que não sei o quê, assinam um atestado de incompetência, porque eles próprios têm que privatizar tudo, porque eles não dão conta de administrar. Nós temos a empresa gaúcha de rodovias, a EGR. Por que tu não usa a EGR para fazer, então, essas rodovias? Que é uma empresa pública, que não vai ter lucro, que o retorno vai ser para a sociedade. Porque a empresa privada, pessoal, ela não está vindo pegar a concessão de rodovias porque é boazinha. Ela está vindo porque ela quer lucro. Ela quer encher a nossa rodovia de pedágio porque ela quer lucro. É diferente de uma empresa pública. Entende? Então, para mim, um governador que não dá conta de administrar o básico, bom, pede para sair, né? Pede para sair se tu não dá conta. Deixa quem quer, deixa quem sabe fazer. E é isso que nós temos para o Rio Grande do Sul. Um projeto de governança pública do que é público. De garantia de efetividade, de eficácia nas ações públicas, de eficiência com os recursos, né? Porque se esses caras são gestores, estudaram em Harvard, estudaram não sei o quê, mas não sabem administrar o básico, não são tão bons gestores assim. Eduardo, quando a gente fala a respeito da questão do governo do Estado, tem dois temas aí que são bem pertinentes e que atinge de forma direta toda a população do Estado do Rio Grande do Sul. Uma delas é a privatização da CE, que na verdade nem foi uma privatização, foi entregar a CE, e a privatização da Corsã. Hoje a população da região do Vale do Paranhana e de todo o Estado do Rio Grande do Sul sente as dificuldades por conta dessas privatizações. Como é que tu vê essas duas questões aí? Que o Leite prometeu em campanha que não ia privatizar a Corsã, né? Exatamente. Prometeu em campanha, falou nos vídeos dele uma da campanha. empresa lucrativa, né? Isso é como eu disse, né? Ele mostra primeiro que esse modelo de construção de rodovia é a mesma lógica que rege a privatização da CE, a privatização da EGE, a privatização da Corsã, a privatização das fundações públicas, que também isso o Leite fez. O Leite também privatizou as fundações sartóricas e isso e tal. Então, isso só mostra que a lógica por trás desses governos não é pensar na população. Porque olha o que a nossa população está passando no caso da Corsã que tu citou aqui, Dari. Olha o jeito que a água tem que chegar nas torneiras das pessoas. Nós vimos casos absurdos em Taquara, em Rolante, em Riozinho. E aí tu vê, água é um direito básico, elementar. A água de qualidade para as pessoas. Que a gente aprende desde cedo na escola, que a água tem que ser insípida, incolor e inodora. Desde cedo. Na 4ª, 5ª série a gente aprende isso. Que a água tem que ser sem cheiro, sem gosto e sem cor. E aí vem essa água da Corsã, que eu duvido que eles tomem. Eu duvido que eles tomem. Que venha o governador e tome essa água. Que venha os deputados e tomem essa água. Porque eles não vão tomar, sabe? Só que daí o que acontece? Esses que têm dinheiro compram água mineral.
tranquilo, vão ter água mineral para tomar em casa. Mas e o povo pobre, que ganha um salário mínimo, tem como tomar, até por recomendações de saúde, você tem que tomar 2, 3 litros de água por dia. Aí tem uma família de 4, 5 pessoas. Tem como bancar isso, sabe, Dari? E aí mostra que a lógica privatista é cruel com as pessoas. É cruel com a população. Porque, mas tem a agência reguladora, e cadê? Cadê? Porque tu tem que ter uma agência então, que permita que o problema seja identificado antes de chegar na torneira do povo, não depois. Três Coroas que ficou 1, 2 dias sem água, os bairros mais distantes ficaram 3, 4 dias sem água. Porque estourou um cano, porque estourou um motor, porque não sei o quê. Mas escuta, mas que empresa é essa que não consegue fazer o básico, que é garantir que a água chegue potável na casa das pessoas? E não há dúvida, Dari, não há dúvida que isso, mesmo quem era a favor da privatização, hoje já reconhece que piorou muito depois que foi privatizado. Piorou muito. Tirou os técnicos que tinham anos de experiência, botou gente ganhando 4 vezes menos, que eles botam 4 pelo preço de 1. Só que a pessoa não tem a formação, não tem experiência, não sabe o que fazer. Economizar em produtos de tratamento da água. Então, são vários cenários que, na prática, prejudicam muito a população. E isso só mostra a importância de nós retomar o governo do Estado mais comprometido. E não isentar os deputados, porque os deputados têm obrigação também de fazer a fiscalização e de não deixar que um governo que é passageiro, porque o Estado fica, mas os governantes saem. E essas decisões de governantes têm um impacto no Estado terrível. Então, também os deputados deveriam ser garantidores de que coisa como essa não acontecesse. Tem problema na gestão da força pública? Bom, então, vamos melhorar a gestão da força pública. Vamos os deputados fazer audiência pública, vamos o governo fazer auditoria. Agora, tu entregar para a iniciativa privada, que o único objetivo, como eu disse nos pedaços, é o lucro. É uma lógica capitalista, não estou nem criminalizando isso. Mas é a lógica do um capitalista quer lucro. Ele quer, no final do mês, ter resultado positivo. Tu entende? E a Corsã pública não tem que ter essa lógica. A lógica é atender a população com qualidade pelo menor preço possível. O lucro de uma empresa estatal é prestar um serviço de qualidade. Exato. O lucro de uma empresa privada é monetário. Monetário. É E como é que tu tem mais lucro monetário? Aumentando a receita e diminuindo a despesa. Só que aumentar a receita, no caso da Corsã, é ferrar com o povo, que paga mais conta de água. E diminuir a despesa é ferrar com o povo que vai prestar um serviço pior. Essa é a verdade. Quem já tentou contato e tem que ficar ali no aplicativo, tem que ficar não sei o quê, aí o horário de atendimento é curto, aí diminuir o número de guichê de atendimento, tal. Isso tudo prejudica a população, não beneficia. Sabe? Essa redução de custos é no lombo de quem? Quem que paga esse preço? É o povo trabalhador, que já tem que sair do trabalho, às vezes, para resolver um pepino na Corsã, que agora é privada. É importante lembrar isso aí, que é a EGE, que é uma empresa que já tem concessões em outros locais, e que não faz o dever de casa, não faz o básico, mas está tendo lucro no final do mês. Está tendo lucro no final do mês. E uma outra preocupação que eu sempre falo sobre isso, e a iniciativa privada vai fazer a captação, o tratamento, a distribuição da água, pegar o lucro, e o Estado vai ficar com a preservação dos rios. Existe algum programa de preservação dos rios? As prefeituras se preocupam, aqui na nossa região, pelo menos, com a preservação dos nossos rios, o Rio Paranhana, aí que corta a nossa região, o Rio dos Sinos, aí não tem nenhum programa de preservação, nada. É lamentável isso, né, André? Nada. É lamentável, sendo que a água é vida, né? Os rios são fonte de vida da nossa comunidade toda aqui, como tu disse, o Rio Paranhana, mas também o Rio dos Sinos, o Rio Rolante, enfim, todos são muito importantes. Mas, olha, e indo mais até, isso se conecta muito também com o tema das enchentes e tal. Cara, o que tem de construção depois da enchente, que as prefeituras estão liberando. Teve um bairro inteiro de Rolante dali, que eu cheguei e pensei, meu Deus, mas o que fizeram aqui? Que a prefeitura fez todo o calçamento novo. Ficou top o calçamento, né? Mas sabe o que eles fizeram para fazer o calçamento? Num bairro de beira de rio, derrubaram todas as árvores para não entortar a calçada, que a raiz ia entortar a calçada. Aí tu tira todas as árvores que ajudam na absorção da água num bairro que dá... Sabe, o que falta para botar na cabeça esse prefeito louco, assim, que não é mais assim, nunca deveria ter sido, mas com tudo que aconteceu não aprenderam? Não aprenderam, sabe? Que tem que ter árvore, que o rio tem que ter várzea, que tem que ter menos asfalto e mais solo com absorção para dar o efeito de cidade esponja. Quando que eles vão botar na cabeça isso, tu entende? É uma visão equivocada de desenvolvimento. Desenvolvimento é asfalto, desenvolvimento é concreto.
Mas isso nada absorve água. Isso é mais ponto de acúmulo de O água. setor imobiliário vai subindo os morros, vai descendo Eles estão pensando no as lucro. várzeas, É isso que a gente falou. Estão pensando no lucro, sabe? Só que quem recebe uma procuração minha, de ti, do Dilamar, de quem está nos acompanhando, para garantir que essa especulação tenha limite? Os governos. A gente, ao eleger um governo, espera que nós, como cidadão, não temos obrigação de ter esse controle. Nós até devemos exercer cidadania de fiscalizar a. Mas quem tem obrigação legal são os governos municipais, estaduais e federal. Mas nesse caso, nós estamos falando de municipais. Como é que os governos não fazem isso? Como é que as prefeituras da região não olham para o limite de várzea mínima do rio, para o limite de várzea mínima de um arroio, sabe, Dali? Para a vegetação pluvial que fica no entorno dos rios. Como é que eles não olham para isso, hein? Sabe? Na mata ciliar, que é fundamental. Olha o que virou as barrancas do nosso rio, cara. Sem árvore, sem mata ciliar, sem nada. Sabe? Então, assim, se as prefeituras não fizerem algo para resolver isso, lamentavelmente, com essa previsão do El Niño que tem para vir aí. Não, o que vai ser daqui a 20, 30, 50 anos? Nem se fala, né? Então, eu acho que é isso. Nós precisamos enfrentar esses temas, e aí tu trouxe essa questão dos 20, 30 anos, que é importante, que é o longo prazo, né? O que acontece? As prefeituras, numa linha geral, isso é um problema público que nós precisamos enfrentar, estão pensando na reeleição, sabe? Deputado está pensando na reeleição. Não pode ser assim, nós temos que olhar para daqui 20 anos, que esses prefeitos não vão mais estar aqui, já vai terminar. O que nós queremos daqui 20 anos para o nosso município? O que nós podemos fazer? Nós temos já o plano diretor, que é um instrumento de planejamento urbano de 10 anos. Já é uma medida grande, que veio com o Estatuto das Cidades. Né? Mas nós precisamos mais, nós precisamos olhar para frente. E, lamentavelmente, muitos municípios fazem plano diretor porque é obrigado. Não fazem como um instrumento de planejamento efetivo, sabe, Dari? E, geralmente, sofre uma pressão gigantesca das construtoras, das incorporadoras, para mudar algumas regras de zonamento que vão beneficiar só quem já tem grana. Né? Então, são alguns problemas que nós podemos dar. Não podemos animar. Olhar para o problema é na perspectiva de buscar soluções. E a solução é na política. Não vai ser fora da política, sabe, Dari? É na política. Então, o que eu digo para a população? Tem uma audiência pública no teu município? Vai. Participa, te informa, tem sessão da Câmara de Vereadores, acompanha, ou ao vivo na Câmara, ou pelas redes sociais, vê os projetos que estão sendo discutidos, opina sobre o que está sendo tratado, instiga a população a fazer o mesmo, provoca os gestores públicos para fazer projetos que efetivamente beneficiem a população. É nosso papel cidadão fazer isso. Eu gosto muito dos exemplos do orçamento participativo em Porto Alegre, que foi feito nos governos do Olívio Dutra, do Tarso Genro, do Raul Pontes, do Verdi, em Porto Alegre, que são governos do PT, que criaram um sistema de participação popular para definir prioridades orçamentárias do município, né? Então, a população dos bairros e das localidades se reunia daí para fazer assembleias populares para decidir quais eram as prioridades de investimento público. Esse exemplo do orçamento participativo, que lamentavelmente, quando acabou os governos do PT, se desconstituiu, a direita não manteve, eles mantêm o nome, mas não fazem mais isso, virou exemplo do mundo. No mundo, em todos os continentes do planeta, tem municípios fazendo orçamento participativo inspirado nos governos do PT. Então, olha um motivo de orgulho para nós isso e de mostrar que outra gestão pública, outra governança, outra cidadania é possível. Basta a gente trabalhar e lutar por isso. Eu queria abordar mais 2 assuntos. Acho que nós... Perdão. O pessoal vai só ouvir minha voz aqui, mas só para contribuir. Eu morei 10 anos na Argentina, em Buenos Aires, e eu passava pelos bairros de lá, estava escrito uma placa grande, pressuposto participativo. Né? Então, assim, vários bairros da Argentina tinham essa... E dava um orgulho da gente. Eu nasceu aqui, nasceu em Porto Alegre, nasceu por aqui. Né? Não, é muito legal mesmo isso. Eu quero abordar 2 assuntos que são bem pertinentes. Eu costumo, em todos os espaços de fala que eu tenho, dizer que o grande desafio nessa eleição presidencial, na eleição para deputado, na eleição para o Senado, para governador, é nós fazermos um debate da vida real, daquilo que realmente atinge a população. E um dos temas mais relevantes é a questão dos alimentos. O Brasil tinha saído do mapa da fome, alguns anos atrás, durante os governos do PT.
durante os 4 anos em que o Bolsonaro esteve no governo, voltou novamente, mais de 33 milhões de pessoas estavam passando fome, e o presidente Lula novamente conseguiu tirar o Brasil do mapa da fome. Eu queria que tu falasse um pouquinho a respeito disso, a questão do preço dos alimentos, porque isso é muito relevante, isso realmente mexe com a vida das famílias, e depois a gente vai adiantar mais um outro assunto. Tu sabe, Dari, que esse tema do custo de vida é muito importante, porque a gente vive uma situação paradoxal. Nós temos, por um lado, a maior massa salarial média da história, da série histórica, menor desemprego, maior emprego formal, e também uma redução no custo, especialmente da cesta básica dos alimentos, uma inflação moderada. Nós estamos com a menor inflação em 4 anos também da série histórica. Mas, por outro lado, as pessoas têm a sensação de que o custo de vida está mais caro, está mais difícil. E aí eu estava analisando algumas pesquisas qualitativas que tratam desse tema. E sabe qual é o principal fator que prejudica essa percepção de custo de vida das pessoas? O endividamento. E dentro do endividamento das famílias, o vício em apostas. O vício em apostas que faz com que as pessoas peguem o seu dinheiro e joguem nessas bets. Bets que, por sinal, podem já saber, se eu for deputado federal, eu vou lutar com unhas e dentes para acabar com essas palhaçadas. Porque veja, pessoal, patrocinam hoje clube de futebol. Esses dias eu inventei de olhar o Grenal. Eu sou colorado não praticante, né? Mas daí a Renata, minha esposa, queria olhar, olhamos lá o Grenal. Gauchão Superbet ou Gauchão Bet Nacional. Mas que vergonha! No nome de um campeonato, um instrumento de vício da população que patrocina. Então, assim, ó, essa questão do endividamento e do vício tem tomado uma parcela significativa do orçamento da família. E aí, claro, né, se tu tem uma renda maior, mas tu compromete 20%, 30% pagando empréstimo, isso é muito ruim. E aí nós temos o problema dos juros altos. Os juros altos, que é uma herança do Banco Central, da indicação do campus do Bolsonaro, porque, veja, o presidente Lula foi o primeiro presidente da democracia brasileira a assumir a presidência da República com o Banco Central presidido por alguém indicado pelo governo anterior. Foi a primeira vez na história que isso aconteceu, que é a tal da autonomia do Banco Central. Mas ela é uma autonomia com relação ao governo, porque o mercado financeiro não tem autonomia nenhuma. Só vê o escândalo do Banco Master, que tem gente do Banco Central da gestão anterior envolvida até os fios de cabelo no escândalo do Banco Master. Aliás, hoje, desculpa, esse parece, acho que é importante, um senador foi objeto de investigação, Ciro Nogueira, que foi ministro do Bolsonaro, porque tem troca de mensagens do Forcaro, que é o presidente do Banco Master, que está preso, que é bandido, sem vergonha, caloteiro, tentou quebrar o sistema financeiro brasileiro, pagava uma mesada, Ciro Nogueira, de 300 a 500 mil por mês. Está hoje na imprensa, podem olhar. Polícia Federal fazendo operação. E por que eu digo isso? Para mostrar que essa questão dos juros tem impactos negativos para a população, porque muitas vezes a pessoa vai comprar um carro, vai comprar um apartamento financiado, vai comprar, às vezes, uma coisinha um pouquinho mais cara, faz um carnê, faz um empréstimo, pega um dinheiro. E os juros altos, de 14%, 15% da Selic, vira 20%, 25% às vezes no ano, né, para a família que vai pagar. E aí, mesmo tu tendo uma renda mais alta, tu acaba tendo uma parte do teu orçamento comprometido, né, Dari? Então, eu acho que a medida do novo desenrola que o governo Lula criou agora é uma medida importante no que tange as negociações da dívida. E eu não sei se vocês viram, mas também é um dado importante. Um dos requisitos para participar do novo desenrola, tu viu qual é que é? É ficar, se não me engano, 1 ano sem poder jogar em bet. Isso é fundamental. Isso é fundamental porque isso é vício, assim como cigarro, assim como tem gente viciado em álcool, assim como tem gente viciado em drogas. Isso é vício. E assim, né, Dari? Vamos conversar aqui entre adultos. Nenhum mecanismo de jogo é feito para ganhar. Não. Quem ganha são os donos. Por isso são milionários, bilionários. Tu ganha a primeira vez para achar que tem chance. Aí tu joga e perde o que tu ganhou. Aí tu joga mais um pouco pensando, não, eu só vou tentar ganhar o que eu perdi. Aí tu perde o dobro. Daí tu pensa, não, então eu vou só recuperar metade e vou parar. Aí tu perde o triplo. E assim vai indo, é um poço sem fundo. É um poço sem fundo que está ferrando com as famílias brasileiras. E debater isso, inclusive em termos de saúde pública, é importante. Eu tive esse dia fazendo uma visita no Hospital Três Coroas, me colocando à disposição para abrir portas no governo federal, né, para a saúde pública e tal, e perguntei para eles como é que se já tem diretrizes nesse sentido, né? Porque isso vira um problema, inclusive, de saúde mental.
nas famílias brasileiras, né? Então, nós precisamos enfrentar esses temas e, claro, né, Dali, cada vez mais trabalhar pela redução do custo de vida no que tange especialmente aos produtos da cesta básica, que é um ponto importante da reforma tributária, que os alimentos da cesta básica vão ser isentos de tributação. Isso é fundamental, porque o custo vai ser muito menor. Ah, tu quer comprar uma coisinha melhor, tu quer comprar uma coisa mais cara? Bom, isso tu paga o teu imposto como tu sempre pagou. Agora, tu vai comprar o arroz, o feijão, até a carne, o presidente Lula lutou muito para ficar na isenção. Né? Tu vai ter esse imposto zerado, que é para assegurar que os principais itens de consumo do povo mais pobre e da classe trabalhadora seja mais barato. Então, são medidas muito importantes. E quem fez isso, novamente digo, foi o presidente Lula, foi o PT, foi o Fernando Haddad, ministro da Fazenda. Não foi no governo Bolsonaro. Pelo contrário, lembra do preço do quilo de arroz no governo Bolsonaro. Lembra do preço do óleo de soja no governo Bolsonaro. E tantos outros exemplos que eu poderia dar. Porque realmente o custo de vida estava muito alto. E aí, no pior ainda, porque o desemprego também estava alto. Então as pessoas tinham dificuldade de conseguir emprego, porque quando tu tem um desemprego muito alto, a média salarial cai, porque tu pode ter giro. Ah, se tu não quer, tem quem queira, e assim fica. Quando o desemprego está baixo, a empresa não pode demitir. Porque se ela demite, ela não consegue contratar outro. Ela tem que pagar um pouco mais, porque senão tu vai ir para outra empresa para ganhar mais. Então, tudo isso faz a roda da economia girar e, como dizem, né, por coincidência, é sempre nos governos do PT que isso acontece, né? Que a economia gira. Não é coincidência, né, pessoal? É uma forma de fazer política pública, é uma forma de garantir o funcionamento do Estado brasileiro que beneficia toda a população, né, Dari? Outro assunto também não menos relevante é nas questões regionais aqui. Nunca se canalizou tanto recurso para a região, recurso do governo federal, como está sendo canalizado agora. Cidade de Taquara, mais de 50 milhões de reais. A cidade de Parobé, parece 15 milhões de reais, mais as obras ali das EMEIs, também dos postos de saúde. Igrejinha da mesma forma, Três Coroas da mesma forma. Um volume de dinheiro bastante alto, que também ajuda a fazer a economia da região circular. E não podemos esquecer que tem 6,5 bilhões de reais do governo federal, que está nos cofres do governo do estado, e que falta projeto, não foi feito ainda projetos, como, por exemplo, as contenções aí dos rios, a limpeza, enfim, tudo isso. Sim. A importância desse volume expressivo de dinheiro que vem para a região. Tu vê, né? Fazendo um balanço rápido e por cima, né? Gramado vai ter um novo Instituto Federal. 15 milhões de reais de investimento inicial já está em construção. De vivendo a obra lá, é bonita coisa, viu? É grande. O posto de saúde na Praça da Justiça, lá na Várzea, em Gramado também, 2 milhões de reais do governo federal. Três Coroas, uma escola de educação infantil no Morro do Raul, que é uma demanda histórica daquela população que tinha que descer o morro, as mães, de bicicleta, com os filhos, enfim, para levar para uma creche. Agora vai ter uma creche, 5 milhões de investimento do governo federal. Posto de saúde no bairro Águas Brancas, em Três Coroas, mais de 2 milhões de reais de investimento do governo federal. Igrejinha tem o CER, que é o Centro Especializado de Reabilitação, focado no tratamento das pessoas com deficiência, de reabilitação física, motor e tal, previsão de mais de 500 atendimentos por mês. Investimento do governo federal, 5 ou 7 milhões de reais. Posto de saúde no bairro Bom Pastor, investimento do governo federal, tudo igrejinha. Casas do Compra Assistida, Três Coroas, mais de 50 casas, igrejinha, se eu não me engano, mais de 80 casas. Cada família ganhou até 200 mil reais para comprar uma casa. Que governo que faz isso não é o governo PT? Sabe, Dari? Aqui, escola de turno integral, que a gente gravou vídeo no Azaleia, posto de saúde no residencial Azaleia, outra escola de educação infantil também. Então, assim, ó, é um cenário. Eu fui no residencial. O centro de Taquara vai ser resolvido. 52 milhões para resolver a questão das enchentes naquele centro. 52 milhões. Residencial do bairro Empresa, cara. 144 apartamentos. Tudo do Minha Casa Minha Vida financiado pelo governo federal. Então, é por isso que eu acho que a gente tem que fazer esse instrumento de comparação, sabe? Aí, o que as pessoas respondem? Não faz mais que a obrigação, o governo federal. E eu digo, concordo. E qual é a obrigação que o governo Bolsonaro cumpriu? Ele também, ou daí ele não tinha obrigação, sabe? O Temer e o Bolsonaro não eram presidente, não tinham obrigação? Claro que tinham. Então, por que eles não fizeram? Por que eles não investiram em política social? Porque tem outro dado que é importante, né, Dari? Tu tem um salário de 3 mil reais, vamos supor aqui, 3 mil reais. Se tu tem que pagar escola particular e médico particular, esses 3 mil já virou 1.500, sobrou 1.000, nem isso.
Agora, se tu ganha 3 mil, mas tu tem o posto de saúde de qualidade público funcionando, a escola pública funcionando que tu não paga para matricular teus filhos e filhas. Olha a diferença. Farmácia popular. Farmácia popular que ampliou o rol de medicamentos, incluindo inclusive fralda, absorvente, que é muito importante, porque nós tínhamos o tema da pobreza menstrual, de muitas meninas que tinham que faltar aula quando estavam menstruadas, porque não tinham acesso a absorvente. Então, isso tudo é um salário indireto Pé de que a meia. população recebe. O pé de meia para os estudantes do ensino médio, que nós tínhamos no Rio Grande do Sul, inclusive, a evasão maior que a média nacional. E isso está diminuindo a evasão escolar, garantindo que a juventude fique na escola. Porque o Lula sempre fala, e eu concordo, educação não é gasto, é investimento. É investimento no futuro, é investimento na inteligência desse país, sabe? Então, investir na juventude é fundamental. E o presidente Lula faz isso. Então, uma coisa é discurso vazio, né, Dari? Outra coisa é dados concretos. Seria muito difícil, sinceramente, fazer campanha para o Lula se ele não tivesse feito tudo que prometeu. Seria difícil, né? Como é que, falou que ia fazer obra, não fez. Falou que ia investir na educação, não fez. Não, mas é o contrário. Ele fez o que prometeu. Inclusive os 5 mil reais da isenção do imposto de renda. E isso vira salário para a pessoa. Porque se ela ganhava 5 mil, ela ia pagar 300 e pouco de imposto de renda. Esse valor por mês sobra para ela gastar no que ela quiser, para ela guardar, Faz a economia para ela girar fazer também. Exato! Faz a economia girar. Então, assim, são tantas medidas ali, tantas medidas concretas que impactam diretamente a vida do povo, sem contar, claro, o funcionamento dos postos de saúde com os mais médicos, agora tem especialistas, né, com investimento, inclusive, para a formação de professores, tem o pé de meia licenciatura também. E eu gosto de falar, sabe, Dari, porque eu sei que boa parte de quem está nos olhando aqui é a nossa militância, do PT, de esquerda, né? Que tudo isso que está sendo feito, pessoal, aqui na região, de obras, de investimentos na educação, na saúde, no meio ambiente, no combate às enchentes, é fruto do nosso trabalho de militância, do nosso trabalho de convencimento com a população, do nosso trabalho de ter panfleteado, de ter pedido votos para o presidente Lula. Isso são frutos do nosso trabalho. Por isso que vale a pena a militância. Vale a pena porque ela melhora a vida das pessoas. Defender o projeto do presidente Lula é defender um mundo, um Brasil, um Rio Grande do Sul, os nossos municípios melhores para todas as pessoas. Então dá muito orgulho, né, Dari, da gente estar junto com o presidente Lula. E deve ser bem ruim do outro lado, né? Tá defendendo quem não fez nada, quem era contra a vacina, quem dizia que filho gay é melhor um filho morto do que um filho gay, quem dizia que não estupra uma mulher porque ela é feia. Deve ser bem ruim estar desse lado. Eu espero profundamente que as pessoas reflitam sobre isso, sobre o que Brasil que elas querem. Um Brasil da violência, um Brasil do ódio, um Brasil machista, um Brasil homofóbico, ou um Brasil com desenvolvimento, um Brasil aberto para todas as pessoas, que respeite a liberdade religiosa, que respeite o povo evangélico, que respeite as pessoas católicas, que respeite as pessoas de religiões de matriz africana, que respeite todas as pessoas. Porque esse é o papel do Estado brasileiro. É acolher a todas e a todos, é estar do lado do povo brasileiro, como inclusive é o logo, né, do governo federal atualmente. Para finalizar, eu quero que tu faça uma fala a respeito da importância da representação dos trabalhadores lá no Congresso Nacional. A gente acompanha o trabalho da Câmara dos Deputados, e a gente vê que lá tem a bancada da bala, os caras que são financiados pelas empresas que... Os clubes de arma, né? Lá tem a bancada ruralista, lá tem a bancada evangélica, lá tem, como hoje apareceu lá o Ciro Nogueira envolvido com o banco lá, o pessoal que é financiado pelos bancos. E quem defende o trabalhador? Quem defende a trabalhadora? Quem defende o fim da escala 6x1? Quem defende um salário mínimo mais justo? Quem defende uma aposentadoria mais justa? A importância da defesa dos trabalhadores e das trabalhadoras. É fundamental, né, Dari? O PT fez uma campanha em 2018 que eu achei muito interessante, que era quem defende você é o PT. E é bem verdade, né? Porque na defesa de direitos para a classe trabalhadora, na defesa de dignidade para a população, sempre quem historicamente fez isso foi o PT, foi os governos do PT, tanto em âmbito municipal, como estadual, como também no âmbito federal, com o presidente Lula e com a presidenta Dilma, né? Foram os maiores investimentos em educação. Essa ampliação de institutos federais, o presidente Lula e a presidenta Dilma fizeram mais de 500 institutos federais, agora o presidente Lula só nesse mandato mais de 100 institutos federais, e tenho certeza que no próximo mandato ainda mais. E vamos trabalhar para isso, porque isso não às vezes as pessoas falam que tem que gastar menos. Uma vez, logo depois da enchente, uma pessoa de Três Coroas me mandou mensagem, não, mas tudo bem, eu concordo, mas eu acho que o governo deveria gastar menos. Daí eu falei, gastar menos aonde? Na reconstrução do Rio Grande do Sul, por exemplo?
Porque os outros estados devem estar olhando para eles pensando, né? Olha tudo que gastou ali. Mas eu não vi ninguém reclamar disso. Porque sabe da solidariedade ao governo do estado? Isso é um gasto público. Então alguém acha que tinha que gastar menos? Ah, não, nisso não. Tá, mas no quê? Na educação? Ah, também não. Na saúde também não. Na segurança pública também não. Gastar menos aonde? Sabe? O que tem que ter é a qualidade do gasto. Isso eu concordo. Tem que ter auditoria pública, tem que combater a corrupção, tem que combater o desvio de finalidade na escolha de investimentos públicos, que é o caso, por exemplo, das emendas parlamentares. Quem tem que definir investimento não é deputado. O deputado tem que fiscalizar, tem que legislar. Quem define investimentos são os órgãos técnicos dos ministérios respectivos de cada pasta. Então, a qualidade do gasto tem que ser debatida sempre. Agora, esse discurso vazio de gastar menos é um discurso descomprometido com a população brasileira. É um discurso que não fala a verdade sobre a situação. E por isso que nós temos que ter deputado e deputada de esquerda, deputado e deputada do PT, deputado e deputada comprometida e comprometido com as pautas populares, com o desenvolvimento econômico e social, com a garantia de direitos, com a proteção das nossas crianças e adolescentes, com a proteção e garantia de direitos para as mulheres, que lamentavelmente os números de feminicídio, de violência contra a mulher, vem aumentando. Isso é muito grave, isso é um fenômeno no mundo inteiro, é um fenômeno diretamente relacionado com movimentos de extrema-direita e de masculinidades, como o Red Pill, por exemplo, são movimentos que tratam as mulheres como menos e tentam capturar e cooptar os nossos jovens meninos para que tenham ódio às mulheres. Nós precisamos combater isso. Nós trabalhamos, eu sou voluntário do movimento escoteiro, né, Dari? E eu trabalho muito isso com os meninos e as meninas, sobre a igualdade de direitos, sobre o respeito mútuo, e é fundamental esse trabalho nas escolas, nas comunidades, nas famílias, na vizinhança, no bairro, no grupo de amigos, porque, infelizmente, as redes sociais, que cumprem um papel importante de acesso à informação, também cumprem um papel lamentável de propagar discurso de ódio, de propagar discurso violento, de propagar misoginia, que é o ódio às mulheres, de propagar machismo, de propagar homofobia. Então, nós precisamos estar muito atentos, cuidar das nossas crianças, e para isso a gente precisa sempre de uma bancada de deputados e uma bancada de deputadas que, em vez de estar ganhando mesada de banqueiro para fazer projeto de lei que beneficia só os ricos e os bandidos do Brasil, a gente precisa de deputado que vote projetos que garanta direito para as crianças, para as mulheres, para a comunidade LGBTQIA+, porque eu sempre falo isso, Dari, se hoje a comunidade LGBTQIA+, tem direitos garantidos, não é pela lei, é pelo judiciário. Porque o judiciário teve que enfrentar temas como casamento civil, como doação de sangue, que o Congresso Nacional, de direita, conservador, preconceituoso, não vota. Então nós temos que ter deputado que tenha coragem de pautar esses temas no espaço que é adequado para isso, que é o espaço legislativo. E para isso, gente, nós, como dizia Colares, né, o voto é tua única arma, põe o teu voto na mão. E é isso que nós temos que fazer, nós temos que usar desse direito constitucional que nós lutamos, a geração anterior à nossa lutou pela democracia, Raul Conte, Lula, Dilma, Brizola, Olívio Dutra, lutaram pela democracia no Brasil e conseguiram, conquistaram a redemocratização. E o nosso papel agora é aprofundar essa democracia, é intensificar o exercício pleno da cidadania pelas pessoas e a garantia de direitos para toda a nossa gente. E eu, com certeza, chegando lá, sendo deputado federal, meu compromisso inegociável é com o povo brasileiro, é com o povo trabalhador, é com as pessoas aqui da nossa região que levantam cedo, dormem tarde, trabalham muito para um Brasil melhor, para um Estado melhor, e é para essas pessoas que nós temos que trabalhar, é a essas pessoas que a gente tem que servir quando tem a honra de ocupar um espaço de representação política e institucional, como é o caso de um deputado ou de uma deputada federal. Bom, nós já estamos chegando ao final, queremos agradecer a cada uma que sempre tem nos acompanhado aqui nas quintas-feiras. Quero dizer que a rede social ela é muito importante. A partir de agora, a gente vai fazer os cortes nessas nossas falas, principalmente nas falas do Eduardo, e depois a gente vai publicando nas redes sociais. Nós queremos pedir para toda a nossa militância, independente da corrente política que ela pertence, independente do candidato que esteja apoiando, vamos ajudar a divulgar as nossas lideranças aqui da região. Foi assim com a Mônica, quando ela esteve aqui, agora vai ser com o Eduardo, assim vai ser com outros pré-candidatos que também vão passar por aqui, para a gente ter a oportunidade de conversar com a população da região do Vale do Paranhana, e as redes sociais levam um horizonte muito maior para todo o estado do Rio Grande do Sul, e certamente vai ter alguém lá em Vicente Dutra, em Seberi, lá, que vai ter conhecido um parente teu, um amigo teu, ou já te viu em algum lugar, que vai conseguir canalizar um votinho ou outro que vai servir tanto para ajudar os nossos
candidatos. Eduardo, eu quero que tu faça tuas considerações finais e que tu diga para aquelas pessoas que têm nos acompanhado como é que elas fazem para se engajar na tua campanha. Como é que elas fazem para mandar uma mensagem para ti pelo Instagram, pelo WhatsApp, pelo Facebook ali para ajudar a se movimentar durante esse processo aí tão importante de pré-campanha e depois de campanha eleitoral. Muito bem, Dari. Eu quero primeiro, então, te agradecer pelo convite, agradecer o Dilamar, agradecer o Paranhana Pod, que é um espaço fundamental que vocês criaram para que as pessoas possam debater política, refletir sobre temas importantes da nossa região e todo o estado do Rio Grande do Sul. Então, meus parabéns e muito obrigado mesmo pela oportunidade. Para mim é uma grande satisfação estar aqui com vocês. Sei que nós vamos estar juntos em outras oportunidades também. E eu quero também, Dari, agradecer as pessoas, as companheiras e companheiros que nos acompanharam, que estão aqui conosco nessa noite de quinta-feira ou que vão ver depois pela gravação, e dizer que essa missão, esse desafio de ser pré-candidato a deputado federal mais jovem do PT no Rio Grande do Sul é um desafio que eu enfrento com muita responsabilidade, com muita garra, com muita energia, com muita rebeldia, que também é característica da juventude, e dizer que é um desafio coletivo. Então, quem quiser nos acompanhar as redes sociais, meu Instagram é @EduardoManique, meu Facebook é Eduardo Manique, e por ali também a gente pode entrar em contato, trocar zap, WhatsApp, né? Porque nós temos já um grupo de mobilização da nossa pré-campanha, nós estamos ainda no espaço de construção política, para depois, efetivamente, a partir de 16 de agosto, aí sim nós entrar na campanha eleitoral e já ter aí um time constituído. Nós temos já um grupo de dezenas de pessoas, já temos uma coordenação da nossa pré-campanha, que integram diversas pessoas aqui da região, uma delas que todos vocês conhecem, que já esteve aqui, né, que é a Lorizete Leão, de Igrejinha. Temos também o companheiro Raul Ponte, que foi prefeito de Porto Alegre, fundador do PT, que para mim é um orgulho tê-lo na nossa coordenação de pré-campanha, uma pessoa que eu aprendo, toda vez que eu converso com ele, eu aprendo uma coisa nova, uma pessoa extraordinária, excepcional. Foi escoteiro também, né? Então nós temos aí nesse comum, foi escoteiro em Uruguaiana na década de 50. E nós temos já essa estrutura, então, com mais algumas companheiras e companheiros, uma estrutura de coordenação de pré-campanha, para depois, quando chegar no período da campanha, já estar bem organizado, já ter territórios que a gente passou, que a gente pôde conversar, que a gente pôde ouvir as demandas da população, porque o que a gente percebe andando nas ruas, Dari, de Lamar, é que as pessoas têm ideias, as pessoas querem contribuir, as pessoas têm as suas vivências e querem que as suas vivências contribuam para o debate público. Então, o meu papel como pré-candidato é esse, é andar pelas cidades, é conversar com as pessoas, me colocar à disposição, se tu quer me convidar para a gente conversar, fazer uma reunião na casa, com vizinhos, com vizinhas, com amigos, enfim, eu estou à disposição, porque eu acho que nós temos que usar esse momento de pré-campanha para isso, para se conhecer, para ver as potencialidades, para ver como é que a gente pode trabalhar juntos para garantir a reeleição do nosso presidente, que é a nossa referência, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, garantir a eleição de um projeto popular no governo do Rio Grande do Sul, com a Juliana Brizola e com o Edgar Preto, e também um Senado Federal comprometido efetivamente com a classe trabalhadora, representados nessa eleição pelo Pimenta e pela Manuela Dávila. Muito obrigado, eu estou à disposição para que a gente possa seguir dialogando e trabalhando por uma sociedade mais justa, mais fraterna e menos desigual. Então tá, muito obrigado pela participação de todos. Não esquecendo, Paranhana pode ajudar a reeleger o presidente Lula, Paranhana pode ajudar a eleger, então, Juliana Brizola, juntamente com o nosso companheiro Edgar Preto. Pode também, aqui, no nosso Vale do Paranhana, ajudar os nossos pré-candidatos ao Senado, a Manuela e também o Pimenta, e os nossos pré-candidatos a deputado estadual, deputado federal, para que a gente possa canalizar cada vez mais recursos aqui para a nossa região e trazer prosperidade para as famílias aqui da região do Vale do Paranhana. Muito obrigado pela presença de todos.